Eu tive uma longa carreira. Conheci gente interessante. Fiz várias loucuras. Então, você deve achar que pouca coisa seria capaz de me surpreender. Lê do engano. O mundo está cheio de histórias. Avanços e coisas que impressionam e me confundem. Todos os dias, mistérios incríveis não me deixam dormir e alguns eu até entendo. Outros desafiam a lógica. Há extraterrestres entre nós. No Colorado, um fazendeiro faz uma descoberta sinistra. Uma vaca mutilada por tecnologia além da compreensão humana. O meu primeiro pensamento foi... eles voltaram. Este crime terrível foi cometido por ETs. Em todo o mundo, milhares de pessoas são arrastadas da cama no meio da noite. Será que estão sendo abduzidas? Não tinha nada de normal naqueles seres. E nos Estados Unidos, um astrônomo faz uma descoberta incrível. Uma mensagem enigmática do espaço. Seria esta a primeira evidência científica de contato extraterrestre? É um mundo estranho. E eu adoro. Inexplicado. Não resolvido. Desconhecido. Mistério. Crer ou não crer? Extraterrestres existem. E mais que isso. Eles não estão só planejando dominar a Terra, eles já começaram. Estão procriando com humanos. Acha que sou louco? Pode ser que sim. Mas pense bem. Mais de 15 milhões de americanos alegam já ter visto OVNIs. E sejamos francos, a maioria de nós acredita que existem ETs em algum lugar. Longe daqui. Mas agora, em todo o planeta, eventos inexplicáveis e às vezes tenebrosos nos dizem outra coisa. Eles não só estão aqui, como têm más intenções. Crer ou não crer? O Vale de St. Louis é uma área belíssima do Colorado. E lar de centenas de fazendas de gado idênticas à de Mike Duran. Eu cresci aqui nessa área. Passei a vida inteira aqui. Mas em 8 de março de 2009, o mundo de Mike foi abalado quando uma de suas vacas premiadas desapareceu. Eu a vi pela última vez na sexta-feira. No domingo, quando fui dar comida, eu notei que o bezerro estava sozinho. Não é incomum as vacas se separarem do rebanho. Mas é preciso encontrar esses animais valiosos. E rápido. Então eu rodei pela fazenda procurando por ela e não encontrei. Aí eu subi o morro e de lá eu tenho uma vista da fazenda inteira. Finalmente, Mike encontrou o que estava procurando. Mas a notícia não é boa. Eu achei que ela tinha tropeçado e morrido com a queda. Eu pensei, era uma boa vaca. Mas olhando de perto, Mike fez uma descoberta horripilante. Foi quando eu notei que as mamas dela tinham sido removidas. Aí eu olhei e notei que o órgão feminino, toda a região vaginal também tinha sido extraída. E o mais estranho é que não tinha sangue ao redor, nem rastros. Parece que a vaca de Mike foi brutalmente mutilada. E o pior, este crime bárbaro não é o único. In the dead of night, someone or something crept onto the Martin property and removed the sex organs and other parts from a 700-pound steer. I don't see anything on this side. Garth Lamb had never seen anything like it. It appears to be something very sharp. Ao longo do último século, mutilações de gado foram relatadas em todo o mundo. Os incidentes são perturbadoramente similares. Normalmente, os órgãos sexuais, a língua e os olhos do animal são removidos. Seu sangue é drenado.
E não há evidências que identifiquem o agressor. Mike acredita saber quem são os responsáveis pelas cruéis mutilações. Eu acho impossível fazer aqueles cortes com uma faca ou coisa parecida. Eles parecem abertos e cauterizados ao mesmo tempo como um corte a laser. O meu primeiro pensamento foi: eles voltaram. Eu acredito que não seja algo desse mundo. Podem achar que eu sou maluco, mas eu acredito que seja algo extraterrestre ou alienígena. Que horror, não é? Vacas inocentes, amigas dos fazendeiros, mortas e aparentemente dissecadas, completamente mutiladas por alguma coisa, sem contar o desperdício de um delicioso bife. Mas nós podemos culpar os ETs sempre que alguma coisa estranha acontece, porque eles levam a fama. E me digam, mas se não são eles que estão atacando nossos belos bovinos, quem ou o que está? Os sargentos da Polícia Estadual do Arkansas, Richard O'Kelly e Doug Foley, são especialistas em mutilações de vacas. Eles investigaram pessoalmente quase 40 casos idênticos no condado de Washington em 1979. A gente teve uma epidemia de mortes misteriosas de gado. E o nosso trabalho era determinar se havia ocorrido crime. Eu revisei a maioria dos casos do Arkansas. Olhei as fotos e visitei algumas cenas. Havia muitas ideias. Muita gente apareceu com teorias. Imagens originais. Mas esses crimes eram diferentes de tudo que eles já tinham visto. Eles decidiram resolvê-los por meio de uma investigação padrão. O delegado entrou na minha sala e explicou o experimento que ele queria fazer para determinar o que podia estar causando as mutilações do gado. Usando câmeras de vigilância para estudar vacas doentes a partir do momento da morte, eles esperavam revelar através do experimento como os ferimentos dos animais mutilados podiam ocorrer. O que nós vimos depois de poucas horas foi que os animais começavam a inchar por causa do acúmulo de gases, e isso empurrava os órgãos para fora. O olho do lado virado para cima, que estava exposto, desapareceu, a língua sumiu e os órgãos sexuais do animal também desapareceram. Mas a pressão dos gases também explicaria outros sinais clássicos de mutilação? O que dizer dos cortes precisos encontrados por Mike Duran em sua vaca? Houve muitos relatos de incisões cirúrgicas ou coisas do tipo, mas tudo isso foi feito por moscas. Sempre que um animal fica exposto ao calor do sol e ele incha e os órgãos dele são empurrados para fora através do ânus, ele sangra um pouco, mas as moscas varejeiras limpam tudo. Aquilo foi uma clássica mutilação de vaca. As moscas botam os ovos na carcaça e depois de um período bem curto eles se transformam em larvas e elas são excelentes cirurgiãs, terminam o serviço rapidamente. E nós reproduzimos tudo isso no nosso experimento. Não há diferença entre as fotos clássicas de mutilação e as fotos tiradas pela polícia. Eu tenho certeza absoluta de que o nosso experimento eliminou toda e qualquer dúvida. E os resultados dos últimos 30 anos comprovam isso. É um experimento convincente. Mas ainda restam algumas dúvidas. O que matou os animais aparentemente saudáveis para começo de conversa? E quanto à falta de sangue? Christopher O'Brien é um repórter investigativo. Ele pesquisa as mutilações de gado por conta própria desde 1992. Eu acho difícil acreditar que os extraterrestres estejam viajando anos-luz para fazer um cozido de olho e língua ou um soufflé de mamas, nada disso. Alguém, em algum lugar, sabe qual é o motivo por trás desses crimes. Temos 350 relatos sólidos e documentados da presença de helicópteros nos locais das mutilações de gado. E desde então, houve mais de 100. Eu acho que eles estão controlando uma praga na cadeia alimentar conhecida como doença da vaca louca. A vaca louca é uma doença altamente infecciosa e pode passar das vacas para humanos, com resultados desastrosos. Quando é descoberta no gado, medidas drásticas são tomadas.
quando esta doença se disseminou pela Inglaterra, 6 milhões de cabeças de gado foram exterminadas. Para Chris, existe uma ligação entre esta doença letal e as mutilações. A primeira epidemia, em 1967, aconteceu quando a primeira mutilação foi divulgada. Na verdade, foi um cavalo chamado Snip. Desde então, a gente viu esse fenômeno se espalhar pelos Estados Unidos. 32 estados já foram atingidos. E não estamos nem perto de descobrir quem ou o que está fazendo isso. Eu acho interessante o fato de a doença da vaca louca ter surgido exatamente na mesma época em que estas mortes de cabeças de gado começaram. E se a cadeia alimentar estiver contaminada pela doença, eu acho plausível que um grupo armado, possivelmente do governo, esteja em atividade removendo as vacas do pasto e fazendo monitoramento ambiental para saber como isso afeta os rebanhos de gado. Helicóptero do governo sequestrando bovinos para checar se eles têm a doença da vaca louca? Isso pode explicar por que não há pegadas no local, mas não por que seus órgãos são removidos. Os órgãos de tecido mole removidos durante estes experimentos de mutilação do gado são os órgãos mais afetados pelo câncer em seres humanos. Eu acho que existe uma ligação aí. E estes órgãos de tecido mole também são os órgãos mais jovens do corpo. Eles são órgãos que se regeneram mais rápido. É neles que encontramos os efeitos residuais do ambiente mais recentes. É uma teoria notável. Mas por que o segredo? Se o governo deixasse escapar que está fazendo isso e que a cadeia alimentar pode estar contaminada, imagine como as pessoas que consomem carne vermelha entrariam em pânico. Isso não vai acontecer. Então, vamos pensar. O que a gente sabe até agora? Mutilações horripilantes de vacas estão ocorrendo em todo o planeta. Até agora, esses crimes misteriosos e abomináveis foram atribuídos a helicópteros, que sequestram os animais confusos no meio da noite, parte de uma conspiração para deter a vaca louca. Se você acha isso absurdo, tem quem acredite que os culpados desses crimes terríveis sejam as moscas. Talvez a ideia de os extraterrestres estarem por trás não seja tão maluca. Será que eu matei um ET? Em todo o mundo, vacas estão sendo misteriosamente mutiladas. Será obra de ETs? A evidência indica que inteligências alienígenas estão coletando amostras do ambiente por meio de remoção de tecidos e glândulas de animais em escala global. Philip Hoyle é o diretor da Unidade de Pesquisa de Patologia Animal no Reino Unido. Ele acredita que não só os extraterrestres são culpados, como são mais avançados do que podemos imaginar. Alguns dos relatos mais estranhos que ouvimos de fazendeiros cujas vacas foram mutiladas envolvem a presença de esferas de luz e dentro delas o que só podemos descrever como OVNIs. E eles se movem de forma totalmente diferente de um helicóptero ou qualquer aeronave conhecida. Nós temos algumas provas de que os responsáveis tiram os animais da fazenda usando o que nós chamamos de raios de transferência. São raios antigravidade e assim que o animal é atingido pelo raio, ele é levado para dentro da nave, onde é obviamente dissecado e depois colocado de volta ao solo. Os órgãos removidos dos animais são levados a outro local, possivelmente outro planeta, para servir a quaisquer que sejam os planos dos extraterrestres. Raios de transferência podem responder pela falta de evidência que cerca as vacas em terra firme. Mas será que Hoyle pode explicar as cirurgias precisas? Pode. Em algumas das lesões que nós investigamos, a tecnologia utilizada é assustadora porque esses ferimentos indicam que o tecido foi aberto como um zíper.
Não tem nada a ver com o corte de um bisturi, então é algo muito mais avançado do que qualquer coisa que temos atualmente no planeta Terra. São cortes limpos, precisos, retos e cirúrgicos. Às vezes nós encontramos uma pasta negra pegajosa sobre a carcaça. E quando analisamos essa pasta, descobrimos que era hemoglobina. Os glóbulos brancos e vermelhos tinham sido separados em uma centrífuga, e isso só pode ser feito em um laboratório e não por predadores. Philip Hoyle não apenas tem certeza de que está certo, mas também acha que as outras teorias são absurdas. Se essas lesões são causadas por larvas, o que acontece quando o animal é encontrado minutos ou horas depois de ser visto pela última vez? Qual é a explicação para isso? Superlarvas? Se extraterrestres estão abduzindo e mutilando nossas amadas e inocentes vacas, qual é o objetivo deles? Eu acho que há várias inteligências alienígenas com algum interesse no bem-estar do planeta Terra e da humanidade, e elas estão monitorando a cadeia alimentar e o meio ambiente por meio do material genético e dos tecidos coletados dos animais. Então, acho que não são hostis e estão tentando nos ajudar, senão nós não estaríamos aqui hoje. No fim, restam mais perguntas do que respostas. As vacas estão sendo mutiladas como parte de uma conspiração governamental? Suas lesões são resultado de causas naturais? Ou será que os ETs planejam dominar o mundo? É um verdadeiro mistério. É muito estranho. É ver pra crer. Ou não crer. Sabe, eu adoro meu sono. Durmo como um bebê. Na verdade, eu não acordo para nada, exceto... Bom, esquece. Mas para centenas ou milhares de pessoas em todo o mundo, dormir é um grande pesadelo. Estes escolhidos são acordados no meio da noite, arrastados de suas camas e levados a algum lugar estranho. Aonde eles vão? E com quem? Ah! Pra lá! Pra lá! Não! Por favor, pra lá não! Jim Sparks é um cara bem pé no chão. Eu sempre fui considerado uma pessoa honesta, lógica e bastante direta. Mas em 1969, ele vivenciou uma série de eventos que ameaçaram sua concepção de realidade. Eu sempre tenho um sonho recorrente. Algumas coisas entram no meu quarto, me escoltam para fora da cama, pelo corredor e para dentro da floresta além do quintal. A princípio, Jim tentou ignorar os sonhos como se não fossem nada. Mas logo eles se transformaram em algo bem mais sinistro. Eu acordava e estava totalmente paralisado. E ouvia um barulho bem alto dentro da minha cabeça, como um zumbido. Mas eu estava paralisado e não conseguia me levantar da cama, até que o som na minha cabeça ficava insuportável. E eu tinha uma sensação horrível que começava na boca do meu estômago e ia subindo pelo meu peito. E quando chegava perto do meu coração, ele disparava a 1000 km/h. Essa era a minha impressão. Essas sensações eram terríveis e eu gritava mentalmente porque as minhas cordas vocais não estavam funcionando. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Então eu sentia o meu corpo acelerando e ficava muito assustado. Eu só conseguia pensar, não quero morrer, não quero morrer. Aí eu desmaiava. Quando Jim finalmente acordou, ele não acreditava onde estava. Eu estava em uma sala, com luz emanando de todo lugar, mas de nenhum lugar específico. Tente imaginar você mesmo, uma pessoa comum, em uma sala estranha, sem a menor ideia de onde você está ou de por que está lá. Mas de uma coisa Jim sabe. Ele não está sozinho. Tudo era estranho naqueles seres, não tinha nada de normal neles. Eles faziam as coisas de forma muito metódica e mecânica, eles eram rápidos, ágeis e diretos. Eles conversavam, mas quando falavam comigo, eram muitas informações ao mesmo tempo, não eram coisas que eu queria ouvir. Eles fizeram diversos experimentos. Eram experimentos mentais, experimentos físicos, experimentos médicos.
Foi horripilante e assustador. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu só sabia que pela primeira vez na minha vida algo paranormal estava acontecendo. Eu não conseguia, eu não tinha com que comparar, eu não sabia o que era aquilo. Eu não fazia ideia de que eram alienígenas. Tudo o que eu fazia era gritar e berrar: onde eu estou, por que eu estou aqui, quem está fazendo isso comigo? De repente, Jim não é mais um homem comum. Algo extraordinário aconteceu com ele. Eu fui abduzido dezenas e dezenas e dezenas de vezes nos últimos 23 anos. Eu entendo que muitas pessoas duvidem, mas isso é real. Após uma série de eventos bizarros, um homem afirma estar sendo removido de sua cama à noite e investigado por extraterrestres. Poderia ser verdade? Susan Clancy é uma especialista em psicologia de Harvard. Ela acredita que as abduções por ETs são facilmente explicáveis. Extraterrestres podem entrar no seu quarto e te abduzir, te tocar ou realizar experimentos sexuais? Talvez, mas é bem provável que seja um episódio de paralisia do sono. A paralisia do sono é uma condição médica que aflige 1 em cada 5 norte-americanos. A paralisia do sono é uma das coisas mais estranhas que podem acontecer quando você dorme. Na nossa pesquisa, entrevistamos pessoas que sofrem de paralisia do sono e a maioria não acha que tem a ver com abduções alienígenas, mas a maioria também relata que queria saber do que se tratava e acaba gerando explicações próprias. Por exemplo, estou ficando louco? Estou morrendo? É um ataque cardíaco? Tem um ladrão em casa? E também existe a possibilidade da abdução alienígena. Eu tive paralisia do sono uma vez. Eu estava escrevendo sobre a paralisia do sono, tinha um recém-nascido e estava no sofá tentando terminar um artigo e acabei caindo no sono. E quando acordei, no meio da noite, eu estava girando em pleno ar, como se fosse um frango de padaria. E havia presenças na sala. Eu lembro de ter pensado, isso é real. É tudo real. As pessoas estão realmente sendo abduzidas. A paralisia do sono tende a ocorrer quando o seu ciclo do sono é perturbado, ou seja, quando você muda de fuso, quando tem um bebê e passa a noite em claro ou trabalha no turno da noite. Durante o sono, neurotransmissores do cérebro enviam sinais que desligam os principais músculos e nos impedem de reagir aos sonhos. Basicamente, nós ficamos paralisados ao dormir, o que é muito bom. Senão, íamos ficar nos debatendo e espancando o parceiro e por aí vai. Mas este mecanismo de autodefesa pode causar problemas quando o cérebro acorda antes do corpo. Este comportamento foi observado em testes clínicos. Quando a paralisia do sono ocorre, você acorda, mas ainda está sofrendo a paralisia que acompanha o sono. Então, uma espécie de limbo em que seus dois estados, o de sono e de vigília, se sobrepõem temporariamente. Você tem consciência de que acordou, mas continua dormindo porque está paralisado. Tente imaginar. Além disso, quando a paralisia do sono ocorre, você está sonhando. Então pense no que acontece quando está sonhando. As imagens visuais que passam pela sua cabeça, as coisas que você sente. Estas imagens visuais, estes sentimentos, essa espécie de memória do sonho, vazam para o seu estado de vigília. É uma experiência assustadora. E nesse bizarro estado de limbo, imagens assustadoras desse sonho podem ganhar vida. Você sente que tem alguém no quarto. Você abre a boca para gritar, mas não consegue, porque não consegue se mexer. Ao mesmo tempo, você sente uma dor de estômago horrível e a coisa sobre a cama fica tão próxima que comprime o seu peito. Um episódio de paralisia do sono pode ser assim. Existe uma relação clara de casos de paralisia do sono e memórias de abdução alienígenas. No entanto, não são a mesma coisa.
A paralisia do sono influencia os relatos de abdução, porque normalmente um episódio de paralisia é a primeira coisa que faz a pessoa suspeitar que foi abduzida por extraterrestres. Então elas passam por um episódio de paralisia, acordam e pensam: ai meu Deus, o que aconteceu comigo? Se são pessoas que já viram filmes sobre abduções ou leram livros sobre abduções, é possível que muitas delas pensem: uau, será que eu fui abduzida por ETs? Seriam as milhares de pessoas que alegam ter sido abduzidas por extraterrestres apenas vítimas da paralisia do sono? Ou será que estas histórias bizarras têm outra explicação? O neurocientista Michael Persinger acredita ter resolvido o mistério com uma invenção notável, conhecida como capacete de Deus. O capacete tem dispositivos que geram campos magnéticos e eles percorrem o cérebro com uma intensidade baixa. É como encostar o rosto na tela do computador. Eles são controlados por um programa de computador, um software especial, que acaba traduzindo uma série de números de 0 a 256 por meio de um conversor analógico digital em um padrão, que extraímos do cérebro das pessoas que tiveram ou alegaram ter esse tipo de experiência. A gente reproduz a natureza. O capacete de Deus foi criado para descobrir por que o nosso cérebro é tão receptivo a experiências religiosas. Mas durante uma série de experimentos em 2005, o Dr. Persinger descobriu que ele produzia um efeito inesperado e estranho. Você disse que sentiu a presença de alguma coisa? Sim, eu vi outras coisas em volta de mim. Eu diria que a grande maioria afirma que é algo alienígena, algo externo. Os voluntários alegam ter visto entidades alienígenas na sala. Persinger acredita que as visões são produzidas quando a eletricidade do capacete estimula o lobo temporal em um dos lados do cérebro. Este é um cérebro humano. Ele encolheu um pouco porque foi manipulado. Mas dá para ver que temos um lado esquerdo e um direito. 2 hemisférios. É só quando estimulamos o lado direito que as pessoas começam a relatar essas entidades. E o que, no lado direito do cérebro, poderia criar extraterrestres tão realistas? Eu vou tentar explicar. Os lados direito e esquerdo do nosso cérebro são bem diferentes. E se eu perguntasse ao lado esquerdo do meu cérebro quem sou eu, ele responderia com palavras como inteligente, charmoso, bonito, essas coisas óbvias. Mas se eu perguntasse ao lado direito quem sou eu, ele não saberia responder. O lado direito não reconhece a linguagem, ele reconhece e armazena apenas formas e imagens. Tudo bem. Mas o que isso tem a ver com os ETs? Muitas das imagens armazenadas no hemisfério direito do cérebro representam a nós mesmos. Persinger acredita que ao estimular esta área, elas são projetadas, aparentemente fora do corpo, como extraterrestres. Quando você está consciente, isso dá a sensação de uma presença exterior que pode ser descrita, dependendo da cultura, como qualquer coisa, de um elfo ou uma ninfa, a um anjo ou um demônio, e também em um contexto mais contemporâneo. Na nossa sociedade tecnológica é um ET. Mas só tem um problema. Pessoas como Jim Sparks não estavam usando capacetes especiais durante o sono. Então, como elas viram extraterrestres? Algumas pessoas são mais propensas do que outras. Esses indivíduos captam pequenas alterações no ambiente. E o gatilho também pode ser algo tão trivial quanto um único neurônio. Mas o que faz esse neurônio disparar? Bem, às vezes é a sensibilidade elétrica natural da pessoa. Às vezes podem ser campos magnéticos externos. Eles são causados por movimentos tectônicos, antes de terremotos ou durante tempestades geomagnéticas. É por isso que temos um grande número de pessoas relatando essas experiências, como artistas, escritores, músicos que são suscetíveis a esse tipo de experiência. Na antiguidade, eles chamavam isso de musa. Eram visitados pela musa de outra dimensão que trazia inspiração ou conhecimentos especiais, ou era encarada como uma visão do futuro. Hoje, é claro, dizemos que são abduções alienígenas, e elas parecem tão reais quanto as musas eram para os poetas do passado.
Seriam as abduções apenas um truque da mente? Ou será que podem ser reais? Um homem acredita que sim. Temo pelos meus filhos e pelos filhos dos outros. Milhares de pessoas em todo o mundo alegam ter sido abduzidas por ETs. Seria apenas um distúrbio do sono ou um truque da mente? Agosto de 1977. Um megatelescópio registra o que pode ser a transmissão mais importante da história. Seria esta a primeira prova de contato com a vida extraterrestre? Crer ou não crer? Para algumas pessoas, não só os ETs existem, como estão aqui procriando. Crianças meio humanas e meio alienígenas. A maioria das pessoas sãs e normais precisa de algo mais concreto do que teorias de... desculpe, gente maluca. Estamos atrás de algo mais concreto, certo? Uma prova científica, não é? Pois aqui está ela. Em 1977, Jerry Heyman era um professor universitário com um passatempo diferente: caçar vida alienígena. Eu era um voluntário no Observatório de Rádio da Universidade de Ohio. O trabalho de Jerry era estudar dados de um telescópio gigante chamado Big Ear. Atuando como uma antena de rádio gigante, a função do Big Ear era receber mensagens do espaço. Mas encontrar uma agulha em um palheiro cósmico não era fácil. Eu passei muitos meses examinando os registros, mas não vi nada significativo. Após anos de silêncio quase total, às 10h16 de 15 de agosto de 1977, o Big Ear repentinamente ganhou vida. Por 72 segundos, ele recebeu uma mensagem que poderia mudar o mundo. Olhei para as páginas impressas e, em 2 ou 3, eu vi o sinal. Era muito intrigante. Normalmente, os registros do Big Ear continham apenas os números 1 e 2, representando os sinais fracos do espaço vazio e sem vida. Mas o que Jerry viu só pode ser descrito como estranho. Eu vi 6 sequências de E, Q, U, J, K e 5 números e letras, representando um sinal que crescia, atingia um pico e diminuía. Eu chamei o diretor do observatório. A gente decidiu começar a investigar fontes de ondas de rádio conhecidas, planetas, satélites, tudo o que pudéssemos pensar. E nada batia, nada mesmo. Então eu circulei e escrevi a palavra UAU. Como ninguém conseguiu identificar a origem, a gente passou a chamar o sinal de sinal UAU. Uma mensagem de 72 segundos enviada para a Terra por algo ou alguém no espaço. Jerry tem razão. Uau! Será mesmo que é isso? Seria este sinal a primeira prova científica irrefutável de que não estamos sozinhos? Nesse caso, quem o enviou? E o que ele dizia? Pera. Vamos pensar nisso por um instante. Se você fosse um ET, fazendo um contato com a Terra, você não ia querer fazer uma entrada triunfal? Como nos filmes. Por que usar uma tecnologia tão atrasada? Por que colocar uma gravação em uma espaçonave e lançar em uma direção aleatória a uma velocidade baixa? Se eu quisesse falar com um vizinho em outro sistema solar, eu mandaria um sinal à velocidade da luz. O Dr. David Grinspoon é um astrobiólogo. Ele acredita que nós deveríamos estar muito empolgados com o sinal UAU.
Eu acho muito possível que o sinal UAU seja realmente uma transmissão de uma inteligência extraterrestre. Um ET ligou para a Terra? E por que David Grinspoon leva tão a sério o sinal UAU? É um sinal de banda estreita, o que significa que toda a sua energia está em uma única frequência de rádio. Ela não está espalhada. Girando o dial para um lado ou para o outro, não tem mais nada. As ondas de rádio naturais viajam pelo espaço em um grande espectro de frequências. Os sinais de banda estreita se concentram em um único canal, permitindo que percorram grandes distâncias. Mas se o sinal UAU realmente for uma mensagem de uma civilização alienígena avançada, onde eles estão? A gente sabe de que direção ele veio. Ele veio, provavelmente, de algum ponto do céu na constelação de Sagitário. Sagitário é um grupo de estrelas que podemos ver da Terra nas noites de verão. Se David Grinspoon estiver certo, o sinal UAU veio de algum lugar próximo na nossa própria galáxia. Estamos descobrindo outros planetas ao redor de outras estrelas e já sabemos que existem bilhões de planetas na galáxia e que alguns deles provavelmente devem ter vida. Incrivelmente, este evento é cercado por ainda mais mistérios. Se um povo extraterrestre nos enviou esta mensagem de rádio, foi só uma vez. A gente ficou torcendo para aquele sinal se repetir. Então cobrimos aquela faixa do céu quase 100 vezes. Mas nunca mais vimos nada. Um radiotelescópio americano intercepta uma misteriosa onda de rádio das profundezas do espaço sideral. Os cientistas o chamam de sinal UAU. Seria ele a primeira evidência científica de contato extraterrestre? O astrônomo Dan Wertheimer analisou o sinal UAU e acredita ter a resposta. É um sinal interessante e eu tenho orgulho do que eles fizeram. Eles foram pioneiros nos anos 70, mas acho que eles não encontraram os ETs. Mas se Jerry Heyman não encontrou provas de vida extraterrestre, o que ele encontrou? O radiotelescópio é muito sensível, então ele pode detectar qualquer coisa que passe pelo seu feixe. Mas, infelizmente, ele também é sensível a sinais que vêm pelos lados. E a radiopoluição vem de pessoas com telefones celulares, transmissores de TV, radares, aviões. A cada segundo, a tecnologia humana produz bilhões de ondas de rádio. Em um radiotelescópio, a maior parte delas aparece como energia aleatória. Mas o sinal UAU foi um sinal concentrado com mais de 72 segundos de duração. Poderia algo feito pelo homem gerar algo similar? A resposta é sim. Ele pode ter vindo de um satélite passando por cima da antena. Quando ele se aproxima da antena, a força do sinal aumenta. Quando ele está bem em cima, é muito forte. E quando ele se afasta, o sinal enfraquece. Nós temos centenas de exemplos bem parecidos com o sinal UAU, mas não são extraterrestres. Será que Jerry Heyman confundiu um satélite com uma mensagem extraterrestre? É uma explicação plausível. Mas há um grande problema. Nós investigamos todos os satélites conhecidos e nenhum estava na área no momento da nossa observação. Eles deixaram alguma coisa passar. Poderia haver um satélite militar secreto na área? Um satélite próximo a 650 quilômetros da superfície teria passado tão rápido que o sinal não teria a forma de feixe que nós observamos. Então, se não foi um satélite, se não foi alguém num telefone celular, ou uma reprise de TV dos anos 70, nem uma transmissão de ETs, o que mais poderia gerar um sinal que nos faria dizer uau? Caleb Scharf é um astrônomo que vasculha as áreas mais profundas do espaço. Ele já viu coisas que o fazem acreditar que o sinal UAU não é obra nem de homens e nem de ETs.
É muita coisa bizarra acontecendo no universo. O espaço pode parecer tranquilo quando estamos ao ar livre em uma noite clara, mas a verdade é que, toda hora, acontecem fenômenos explosivos, violentos e transformadores. Algumas vezes esta energia se manifesta como explosões de ondas, de rádios e até raio-x. As bizarrices espaciais citadas por Caleb são coisas como estrelas de nêutrons, os núcleos de estrelas que já foram enormes, ou supernovas, o resultado explosivo da morte de estrelas ainda maiores. Mas entre as mais estranhas estão os buracos negros. Nós achamos que os buracos negros surgem quando uma estrela gigantesca queima todo o seu combustível e não consegue mais combater a força da gravidade. Ela é esmagada pelo próprio peso. Então, quando a matéria cai num buraco negro e é destruída por esse campo gravitacional intenso, sua energia é lançada de volta ao universo. Essa energia pode tomar a forma de raios X, luz ou ondas de rádio. É como se o buraco negro comesse e arrotasse. E esse arroto pode ser ouvido por todo o universo. Então, o sinal UAU, que nós achamos que podia ser a primeira mensagem de uma civilização intergaláctica avançada e um dos momentos mais importantes da história humana, é apenas um buraco negro arrotando depois de engolir uma nebulosa? Rápido demais? Sério mesmo. E isso explica o maior mistério de todos? Porque só ouvimos o sinal UAU uma vez. Eu não estou convencido. Desculpa. Existem muitos fenômenos no espaço que só podem ocorrer uma vez ao longo das nossas vidas. Imagine que você está em um estádio com 20 mil pessoas ao seu redor e todas elas têm câmeras com flashes. Você vê um flash e tenta localizá-lo. O problema é que é quase impossível saber quem usou a câmera naquele momento. O sinal UAU é mais ou menos assim. Mas nós sabemos que existem muitos fenômenos interessantes no universo, como estrelas de nêutrons ficando irritadas e buracos negros arrotando, que podem fazer isso. É como um estádio cheio de flechas disparando e a gente no meio tentando entender o que está acontecendo. Poderia o sinal UAU ter sido gerado por algo tão estranho que ainda não foi descoberto pela ciência? Pode ser a melhor explicação até agora. Mas muitos acreditam que a solução deste mistério não é tão simples. Pode ser algum fenômeno natural que a gente não conhece, mas já tentaram comparar com fenômenos naturais que nós conhecemos e não deu certo. Então não tem as características corretas. Então, se o sinal UAU não foi algo natural, o que foi? A gente teve sorte de atravessar uma conversa extraterrestre e, nesse caso, resta uma última questão pertinente. O que eles estavam dizendo? O que eu penso, o que eu imagino é uma comunicação de nave para nave. Parece quase acidental, como se nós tivéssemos interceptado alguma coisa, porque ele aparece e depois some. É estranho pensar que ele ainda existe, que o sinal UAU está a não sei quantos anos-luz da Terra, ainda viajando pelo espaço. É como um farol que diz: ei, essa busca não é em vão, continuem procurando. Existem coisas a serem descobertas. No fim, o que nos resta é um mistério. Seria o sinal UAU apenas uma transmissão de rádio da Terra ou o arroto bizarro de um buraco negro? Ou seria a primeira prova de vida extraterrestre? Por ora, é uma questão de crer ou não crer.